Olá, meu nome é Eduardo e trabalho na Receita Federal do Brasil. Dando continuidade ao curso de capacitação dos alunos NAF, hoje iremos falar sobre o cadastro de pessoas físicas. Mas antes de nos aprofundarmos, é preciso entender, afinal, o que é um cadastro? Cadastro é um repositório de dados básicos sobre uma entidade específica que, reunidos, consistem em informação que pode ser consultada e atender a uma finalidade qualquer. De forma simplificada, é um conjunto de informações sobre alguma coisa que eu possa consultar para responder a uma ou mais questões específicas. Por isso, é muito importante compreender a finalidade de um cadastro, para que ele será utilizado para determinar quais dados básicos são importantes para responder a essas questões específicas. Aqui, tão importante quanto a resposta é saber qual é a pergunta, de maneira que um dado básico só deve estar no cadastro se tiver sentido para responder essas perguntas. A partir das respostas obtidas do cadastro, teremos condição de tomar decisões. Claro, se um cadastro responde perguntas importantes e a partir dessas respostas tomamos decisões, é fundamental que ele seja confiável para que essas decisões tomadas a partir dele sejam igualmente confiáveis. Mas afinal, o que faz com que um cadastro seja confiável? Quanto maior a veracidade dos dados que compõem o cadastro, mais confiável esse cadastro será. E quanto menos atualizados e consistentes, menos confiável ele será. Assim, para que um cadastro atinja a sua função, é necessário termos confiança, é preciso que seus dados sejam verdadeiros, consistentes e atualizados. Com um cadastro com dados confiáveis, temos a oportunidade de consultar dados para podermos identificar e localizar com facilidade um devedor. O cadastro está presente e é necessário no momento da ocorrência do fato gerador, identificando o sujeito passivo, no acompanhamento e controle das obrigações tributárias, nas declarações tanto de iniciativa do contribuinte como na iniciativa do fisco, na recuperação do crédito tributário, como, por exemplo, cobrança administrativa e executiva. A Receita Federal do Brasil possui diversos cadastros voltados para o interesse fiscal. Nesta série inicial, iremos abordar o CPF, cadastro de pessoas físicas, CNPJ, cadastro de pessoas jurídicas, o cadastro previdenciário e o CAFIR, cadastro de imóveis rurais. Eles funcionam como pilares básicos da gestão tributária, previdenciária e aduaneira e contribuem para o bom desempenho de etapas de constituição, controle e recuperação de crédito tributário. Hoje, falaremos especificamente do CPF. Todos os dados que temos para identificar contribuintes de maneira atualizada e dinâmica se iniciam a partir da pessoa física. É a partir de um CPF que identificamos quais suas participações societárias em pessoas jurídicas, quais são suas obrigações previdenciárias e imóveis vinculados ao seu número de identificação. O CPF é um banco de dados que armazena informações cadastrais de pessoas físicas obrigadas à inscrição e também das que, mesmo sem estarem obrigadas a se cadastrar, optam por fazê-lo voluntariamente. Ou seja, a base do CPF, além de armazenar dados das pessoas físicas obrigadas à inscrição no CPF, administra também dados dos cidadãos que se inscrevem voluntariamente. Os dados básicos que compõem a base de CPF são número do CPF, nome do cidadão, data de nascimento, nome de mãe, número do título de eleitor, naturalidade, sexo, nacionalidade, telefone, celular e endereço e indicador de residência no exterior e domicílio eletrônico, o e-mail. O CPF é constituído de 11 dígitos, sendo os primeiros 9 são números básicos e os 2 últimos são dígitos verificadores, que asseguram a autenticidade dos números anteriores. Os números básicos, apesar do nome, não tem nada de básicos. São números distribuídos de forma organizada, na qual cada algarismo tem grande relevância para o cadastro da RFB. Já os dígitos verificadores servem para assegurar a autenticidade dos números anteriores. Eles são o resultado de um algoritmo que utiliza os dados básicos para ser calculado. Vamos conhecer um pouco mais sobre o surgimento do CPF. Ele tem a sua origem no final dos anos 60.
O contribuinte que apresentou declaração de rendimentos do exercício de 1969, ano calendário de 68, recebeu da Receita Federal, no início de 1970, juntamente com o Manual de Orientação e formulários, 2 vias do Cartão de Identificação do Contribuinte, SIC, emitidas eletronicamente e com prazo de validade. A declaração de rendimentos do IRPF passou a ter um campo para indicação do número de inscrição do CPF. Assim permaneceu até a reformulação do sistema tributário em meados dos anos 90. Com essa reformulação, a RFB entendeu que possuir um cadastro de pessoas físicas seria um passo importante para a sua gestão tributária aduaneira e assim criou de forma permanente o CPF para identificar as pessoas físicas e as obrigações tributárias aduaneiras vinculadas a essas pessoas físicas. Devido à sua confiabilidade, com o passar do tempo, o CPF deixou de ser apenas um cadastro da RFB e passou a ser um documento de suma importância no cotidiano brasileiro. Aqui podemos ver a evolução do comprovante de inscrição. Hoje não emitimos mais o cartão de CPF. Agora, ele deve ser obtido no sítio da RFB a qualquer momento no seguinte endereço: www.receita.fazenda.gov.br. Importante mencionar que os cartões que foram emitidos anteriormente continuam válidos e podem ser utilizados. Nós recomendamos que sempre que possível seja emitido o comprovante de inscrição, pois o mesmo possui autenticação eletrônica, podendo sua validade ser verificada por meio do sítio da RFB. Atenção! Cada cidadão deve ter apenas um número de CPF. Caso descubra que exista outro número de CPF associado a você, procure para sua segurança uma unidade de atendimento para regularização. E agora passamos à fundamentação legal. O CPF foi criado pelo Decreto-Lei 401 de 1968. Se tornou um documento civil básico pelo Decreto 6.289 de 2007. E atualmente suas regras são definidas pela Instrução Normativa 1548 de 2015. Afinal, para que utilizamos o CPF? O CPF é utilizado pela RFB para identificar o cidadão para fins tributários e é utilizado pelas agências bancárias, órgãos de governo e empresas como chave de identificação de pessoas físicas. São obrigadas a se inscreverem no CPF as pessoas físicas elencadas nos incisos 1º a 4º do artigo 3º da Instrução Normativa 1548 de 2015. O CPF não é obrigatório para todos os cidadãos. A obrigatoriedade se aplica apenas às pessoas físicas elencadas na legislação. Porém, as pessoas físicas não obrigadas podem solicitar sua inscrição. Como vimos anteriormente, o CPF é muito utilizado como chave de identificação. Por isso, todos devem ter muito zelo e cuidado na sua utilização, não divulgando esse número para pessoas estranhas. Pela regra geral, são obrigados a se inscreverem no CPF os residentes no Brasil que estejam na condição de contribuinte, inclusive seus representantes legais. Mas não se esqueça que são obrigadas a se inscreverem no CPF todas as pessoas físicas elencadas no inciso 1 a 4 do artigo 3º da Instrução Normativa 1548 de 2015. Também são obrigados à inscrição no CPF os residentes no exterior que tenham no Brasil imóveis ou outros bens patrimoniais, contas bancárias, investimentos ou poupança, maiores de 16 anos que estejam como dependentes na declaração de imposto de renda, segurados no INSS ou cuja inscrição seja exigida por órgãos públicos. Importante: não há idade mínima para inscrição. Recém-nascidos, por exemplo, podem ser inscritos. É permitida a inscrição de brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil ou no exterior. E cada pessoa pode se inscrever apenas uma vez. Onde fazer o CPF? O CPF pode ser feito no cartório de registro de pessoas naturais, sem custo, nas entidades conveniadas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, com custo de até R$ 7,00, entidades públicas conveniadas, sem custo, por meio da internet, para os que possuam título de eleitor,
sem custo, nas representações brasileiras no exterior, também sem custo, e nos Ministérios das Relações Exteriores, o MRE, também sem custo. É simples fazer a inscrição pela internet? O aluno NAF pode colaborar com essa inscrição? Sim, e o aluno pode instruir o cidadão que procurar o serviço em um NAF. Ele é possível para os que possuem título de eleitor e pode ser efetuada no seguinte endereço: www.receita.fazenda.gov.br. Caso a inscrição não possa ser efetuada pela internet, como o aluno NAF pode orientar o cidadão para efetuar a sua inscrição? Pode orientar o cidadão a procurar um local onde a inscrição possa ser efetuada e indicar quais são os documentos necessários para a inscrição. Para a inscrição de maiores de 18 anos, são necessários os seguintes documentos: documentos de identificação oficial, com foto do interessado, certidão de nascimento ou de casamento, caso não conste no documento de identificação oficial apresentado, a naturalidade, a filiação e a data de nascimento, título de eleitor ou documento que comprove o alistamento eleitoral, e na existência da obrigatoriedade ou da impossibilidade do alistamento eleitoral, certidão da Justiça Eleitoral ou documento que comprove sua condição. Para a inscrição de menores de 16 anos, tutelados, curatelados e outras pessoas sujeitas à guarda judicial, são necessários os seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de casamento ou documento de identificação oficial com foto do menor, documento de identificação oficial com foto do solicitante, um dos pais, tutor, curador ou responsável pela guarda, documento que comprove a tutela, curatela ou responsabilidade pela guarda, conforme o caso, do incapaz ou interditado. E para menores com 16 ou 17 anos de idade, se o solicitante for a própria pessoa, documento de identificação com foto do menor que comprove sua naturalidade, filiação e data de nascimento. Se o solicitante for um dos pais, certidão de nascimento ou documento de identificação oficial com foto do menor que comprove naturalidade, filiação e data de nascimento, e documento de identificação oficial com foto do solicitante, um dos pais, e título de eleitor ou documento que comprove alistamento eleitoral, caso tiver. Crianças podem se inscrever no CPF? Sim. Neste caso, a solicitação deve ser feita diretamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal. E pessoas falecidas também podem ser inscritas? Sim. Neste caso, a solicitação também deve ser feita diretamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal. Quais os documentos necessários para a inscrição da pessoa falecida? Documento que comprove a necessidade de inscrição: certidão de óbito ou certidão de nascimento com a verbação da data de óbito, ou ainda certidão de casamento com a verbação da data de óbito. Documento de identificação oficial, certidão de nascimento ou certidão de casamento da pessoa falecida, caso não conste a data de nascimento, naturalidade e filiação na certidão de óbito. Documento que comprove a legitimidade do solicitante e documento de identificação oficial com foto do solicitante. Podemos cadastrar no CPF o funcionário estrangeiro de missão diplomática, de repartição consular ou de representação de organismo internacional que goze de imunidades e privilégios. Para essas situações, são necessários os seguintes documentos: documento de identificação oficial com foto do interessado que comprove nacionalidade e data de nascimento, certidão de nascimento ou equivalente, certidão de casamento ou equivalente, caso não conste no documento de identificação oficial apresentado a nacionalidade e a data de nascimento. A inscrição pode ser realizada por procuração? Sim, e nesses casos devem ser apresentados documentos da pessoa a ser inscrita conforme a idade em que ela se encaixe, documentos de identificação do procurador, documento do procurador que comprove sua inscrição no CPF, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida. Quando for lavrado ou tiver firma reconhecida no exterior, o instrumento deve ter sua validade reconhecida por repartição consular brasileira, salvo disposição contrária constante de lei,
acordo ou tratado internacional. Quais documentos devem ser solicitados ao estrangeiro? Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e outros documentos a critério da RFB. Como fazer para se inscrever as pessoas físicas brasileiras e estrangeiras não residentes no Brasil ou residentes do Brasil que se encontrem no exterior? A inscrição poderá ser feita mediante a apresentação do formulário em uma representação diplomática brasileira. Estrangeiros são obrigados a traduzir os documentos de identificação para a realização da inscrição? Não. Todavia, poderá ser exigida a tradução juramentada dos documentos apresentados em língua estrangeira. Após a inscrição, é possível verificar o número do CPF pela internet? Em quanto tempo? O número de inscrição do CPF é gerado ao final da conclusão do atendimento. A consulta na internet pode ser feita por meio do link no www.receita.fazenda.gov.br. São válidos como documentos de comprovante de inscrição, desde que acompanhados dos documentos de identificação, o comprovante de inscrição no CPF, impresso a partir do sítio da Receita Federal, ou o cartão de CPF emitido em conformidade com a legislação anterior. E aí temos uma demonstração de como é hoje o novo comprovante de inscrição RFB. Nessa tela, vemos o comprovante de inscrição da conveniada. A comprovação também pode ser feita por meio da menção do CPF na carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, certidão de nascimento, carteira de trabalho e previdência social, carteira de identidade profissional e carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos. Como pode ser a colaboração do aluno NAF em relação ao comprovante de inscrição? Ele pode emitir o comprovante de inscrição a partir do sítio RFB na internet. E aí, valem algumas considerações. Para imprimir o comprovante da inscrição no CPF, para contribuintes que não apresentaram a declaração do imposto de renda em nenhum dos últimos exercícios, ou imprimir comprovante de inscrição no CPF por meio do portal ECAC para contribuintes que apresentaram a declaração de imposto de renda em pelo menos um dos 2 últimos exercícios, ou imprimir comprovante de inscrição no CPF utilizando o código de atendimento para contribuintes que possuam código de atendimento gerado após solicitação realizadas em agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios ou representação diplomática brasileira no exterior. O que fazer se os dados estiverem incorretos no comprovante de inscrição do CPF? Caso haja algum erro, solicite imediatamente a correção. Para isso, o cidadão deve retornar à agência onde foi atendido e solicitar a correção, que será gratuita, se exigida no prazo de 90 dias, contados da data da solicitação da inscrição na unidade conveniada. Após este prazo, haverá novo custo para o solicitante. O comprovante de situação cadastral não fornece informações sobre a situação econômica, financeira ou fiscal do titular do CPF. Limita-se tão somente a comprovar a situação cadastral no CPF. A situação cadastral pode estar em diversas maneiras. Vamos conhecê-las. Regular, para o contribuinte que não apresenta irregularidade cadastral. Pendente de regularização, para o contribuinte que consta como omisso de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa física em pelo menos um dos últimos 5 exercícios, situação vigente a partir do exercício de 2008, suspensa, quando o número de inscrição apresenta inconsistência cadastral, cancelada, inscrição cancelada por multiplicidade, óbito, decisão administrativa ou por determinação judicial, e nula, quando a inscrição anulada por fraude ou inexistência da pessoa física. Aí temos um exemplo do comprovante de situação cadastral. É importante notar que nele aparece o número do CPF, o nome da pessoa física, a situação cadastral na qual a pessoa física se encontra, um dígito verificador e algumas outras informações, como por exemplo, o código de controle de comprovação e o comprovante do data e hora de emissão. Note que a regularidade da situação cadastral do CPF independe da regularidade do pagamento dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Como regularizar a situação cadastral? Em primeiro lugar, o contribuinte deve verificar se deixou de entregar alguma declaração do imposto de renda da pessoa física a que estava obrigado. A verificação pode ser feita na pesquisa de situação fiscal ou consultando as condições de obrigatoriedade de entrega da DIRPF. Como regularizar a situação cadastral? Em primeiro lugar, o contribuinte deve verificar se deixou de entregar alguma declaração de imposto de renda da pessoa física a que estava obrigado. A verificação pode ser feita na pesquisa de situação fiscal ou consultando as condições de obrigatoriedade de entrega da DIRPF. O aluno NAF pode colaborar com o contribuinte em qual situação? Ele pode instruir o contribuinte em como fazer uma pesquisa de situação fiscal na internet. É necessária a utilização do código de acesso, certificado digital ou procuração para utilizar os serviços Situação Fiscal do Contribuinte. O aluno também pode esclarecer para o contribuinte quais são as condições de obrigatoriedade de entrega da DIRPF, consultando o link disponível no sítio da Receita. O que fazer caso o contribuinte esteja omisso de uma ou mais DIRPFs? O aluno pode auxiliar o contribuinte a baixar os programas necessários do IRPF e auxiliar no preenchimento da declaração. E se o contribuinte não estiver obrigado a entregar a DIRPF nos últimos 5 anos ou entregou todas as declarações devidas, o que será preciso para regularizar o CPF? Então, será o caso de fazer um pedido de regularização. Quem pode solicitar a regularização? O contribuinte que estiver na situação cadastral de suspenso. Esse pedido deve ser feito pelo próprio contribuinte ou pelo seu representante legal. Onde fazer o pedido de regularização? Se o contribuinte estiver no Brasil, pode ser feito pela internet de forma gratuita ou nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou dos Correios, com custos de até R$ 7. E se ele se encontrar no exterior, pode ser feito nas representações diplomáticas brasileiras no exterior, não há custo, o serviço é gratuito, por meio do Receitafone, no número asterisco 5511 3003 0146. Também não há custo, mas o contribuinte arcará com o custo da tarifa de chamada internacional para o Brasil. O pedido de regularização do CPF de pessoas falecidas e de residentes no exterior, quando estiverem no Brasil, deve ser feito diretamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal. Como regularizar a situação cadastral? Em primeiro lugar, o contribuinte deve verificar se deixou de entregar alguma declaração de imposto de renda da pessoa física a que estava obrigado. A verificação pode ser feita na pesquisa de situação fiscal ou consultando as condições de obrigatoriedade de entrega da DIRPF. Os documentos necessários podem ser conhecidos por meio do nosso portal www.receita.fazenda.gov.br. O que fazer para confirmar a regularização? Navegue pelo portal RFB. O que é restabelecimento de um CPF? O restabelecimento da inscrição do CPF é o ato de reverter o cancelamento ou a nulidade de inscrição motivado por reabertura de inventário, erro ou decisão judicial ou administrativa, sendo atendido conclusivamente nas unidades da RFB sem necessidade do código de atendimento. O contribuinte deve solicitar a alteração de dados cadastrais para manter suas informações atualizadas no cadastro CPF. Os motivos mais frequentes são mudança de endereço, mudança de nome por motivo de casamento, divórcio, inclusão do título de eleitor, por exemplo, pessoas que não eram obrigadas a possuir o documento na época da inscrição, ou para corrigir um dado cadastrado incorretamente na inscrição. Quem pode solicitar a alteração? O próprio contribuinte, quanto maior de 16 anos, seu representante legal, judicial ou procurador. E ela deve ser solicitada nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, ou nas representações diplomáticas brasileiras no exterior. Qual alteração deve ser solicitada exclusivamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal? Residentes ou domiciliados no exterior quando estiverem no Brasil.
Quais outras formas de atualização podem ser praticadas gratuitamente? A atualização de endereço e a inclusão do título de eleitor, na declaração do ajuste anual de imposto de renda da pessoa física ou no portal ECAC, com acesso a certificado digital, ou ainda nas entidades públicas conveniadas. Para conhecer os documentos necessários, navegue pelo sítio. Como confirmar as alterações? Navegue pelo sítio. Alguns esclarecimentos. No atendimento de preços, deve-se orientar a verificar os convênios estabelecidos e as regras de atendimento nas unidades RFB, nota COCAD 01 de 1/7 de 2015. A documentação apresentada por estrangeiros não precisa ter filiação e deve ter validade no país de origem. Poderá ser exigida a tradução juramentada dos documentos apresentados em língua estrangeira. Quando é possível solicitar o cancelamento de um CPF? Quando constatada a multiplicidade de inscrições pela própria pessoa física ou nos casos de óbito da pessoa física inscrita. Quem pode solicitar? Da pessoa falecida sem bens a inventariar, pode ser um parente, pais, filhos ou irmãos. Da pessoa falecida com bens a inventariar, espólio, tem que ser o inventariante, o cônjuge meeiro, o convivente ou do sucessor a qualquer título. Onde solicitar? Da pessoa falecida sem bens a inventariar, em uma unidade de atendimento da Receita Federal. Da pessoa falecida com bens a inventariar, na internet, por meio da entrega da declaração final de espólio. Os documentos necessários da pessoa falecida sem bens a inventariar: certidão de óbito, CPF e documento de identidade que conste filiação, data de nascimento e naturalidade, e o documento de identidade do parente que comprove o parentesco. Bom, por hoje terminamos. Se restaram algumas dúvidas, não deixe de entrar em contato utilizando a plataforma virtual Cubo Z. Até a próxima!